Eu nunca fui de me entorpecer. Nunca. Eu vim de uma criação evangélica, eu cresci dentro de uma igreja onde a gente tinha cultos específicos, onde a gente falava sobre malefícios de drogas lícitas e ilícitas. Eles levavam ex-viciados para contar suas histórias de como eles perderam tudo por causa de pó, crack, bebida, morango do amor. É tirar a mão da minha peita, velho! Usar droga para minha família era o equivalente a dar comida envenenada para cachorro de rua. Usar droga para minha família era o equivalente a chutar uma mulher grávida em trabalho de parto. Usar droga para minha família é a mesma coisa que dizer que eu quero cursar análise e desenvolvimento de sistemas. Eu nunca fui de me entorpecer, assim. Eu tinha medo do que podia acontecer comigo, tá ligado? Eu ia perder os meus sentidos, ia ficar podre, burro, sujo, mas principalmente sozinho. Eu sabia que participar, concordar com um consenso comum de que não tem nada de mais em beber ia me afastar do meu clã, da minha tribo religiosa. Esse comportamento me afasta da lista de atributos necessários para eu participar desse lugar aqui. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Eu não posso, jamais, nunca me entorpecer. Jamais chutar uma grávida, cursar análise e desenvolvimento de sistema. E desde então eu não tenho pensado nisso, né? É óbvio que hoje em dia eu já quebrei esses conceitos, essas objeções e eu mesmo, mano, em média, assim, consumo por volta de 4 a 5 morangos do amor por dia com crack. Séries, filmes, livros sempre apresentam esse personagem que fuma. Ele fuma. Faz parte da personalidade dele fumar. Em algum momento do episódio ou do que sei lá que for, vai aparecer ele fumando. Em alguns momentos, em casos específicos, existe sim uma simbologia mais específica, mais aprofundada do simbolismo do cigarro, mas normalmente é esse elemento de fuga das mentes perturbadas. Tem esse vídeo fantástico que eu vi de um cara muito tempo atrás, eu não vou lembrar de quem era, mas basicamente ele dizia: você nunca fumou na vida, mas tem aquele dia específico que você fala: preciso muito de um cigarro. Eu não sei se vocês não fumantes também têm esse pensamento, essa epifaniazinha assim, de tipo, ai, nossa, aqui, nesse momento da minha vida, caberia tranquilamente um Marlboro. E, gente, por favor, vamos sair da obviedade aqui. É óbvio que cigarro faz mal, que bebida alcoólica faz mal, que o corpo humano reage de maneira negativa a essas substâncias. É óbvio. Eu não tô aqui como advogado do Proerd, pelo amor de Deus, e muito menos dos princípios conservadores. Pelo amor de Deus. A minha questão aqui é que qualquer comportamento, costume, mas objetivamente substâncias que podem te entorpecer, por menor que seja o grau, tem a capacidade de ser um elemento de fuga, correto? Mas como é a vida de quem não tem essa fuga? Eu tento me manter o máximo possível longe de drogas no geral. Pelo menos até meu córtex pré-frontal está totalmente formado, né? As rugas todas desenhadinhas, molhadinhas. Porque eu sei que se eu pegar gosto pela parada, fudeu. Fudeu, fudeu. Porque é um cérebro que não se interessa em trabalhar em coisas que não seja do seu gosto, que só produz dopamina em prol daquilo que é gostoso, jamais irá negar um trago daquilo que vai me deixar relax. Paz. É isso que os fumantes sentem, né? Um alívio, um frescor, um deleite. E dependendo do que tiver aí, rola até desejo de cursar análise, desenvolvimento de... Não tem como eu dar isso pro meu cérebro, sabe? Essa colher de tranquilidade. Não dá. E por que não dá? Eu vou querer o tempo todo, porque eu preciso me tranquilizar o tempo todo e toda hora. E eu não consigo viver uma vida que não seja completamente e objetivamente sóbria. Eu quero uma vida sóbria.
Cada dia que passa, eu quero uma vida mais sóbria. Eu quero ser mais consciente de que eu sou e de que eu existo. Isso é masoquismo. Na minha experiência, enquanto ser vivo, da espécie humana, Homo sapiens sapiens, viver na sobriedade significa estar presente em todos os lugares que você estiver na sua vida. Significa pensar sobre tudo. Conviver com todas as suas escolhas e todos os seus pensamentos e principalmente a quantidade colossal deles. Como aquela mulher fala tão alto? Onde foi que eu deixei o meu fone? Por que eu escolhi essa merda de curso de boss? Viver na sobriedade significa assistir o seu cérebro produzir conteúdo insignificante, tal qual um algoritmo de vídeos curtos que calcula o que você gosta de ver e possíveis coisas que você provavelmente gostaria de ver, coisas que eu provavelmente vou ficar remoendo, assim consolidando linhas de raciocínio de coisas que eu nem acredito e que também não são verdades. Viver na sobriedade é ter a capacidade de observar cada detalhe de alguém. A quantidade de rugas que aparecem nos olhos de alguém conforme ela ri, a profundidade da covinha de acordo com o quão impactante foi a sua piada para aquela pessoa, a entonação de voz que muda de acordo com o que ela se aproxima ou se afasta de ambientes de conforto ou de pessoas de conforto, é ouvir com atenção. Saber fazer as perguntas certas e não porque você quer algo em troca, mas porque existe desejo em entender a sobriedade do outro também. Viver na sobriedade é não dormir. É viver noites sem sono porque a sua mente não cala a boca. É perder o sono porque não dá pra mentir pra si mesmo. É ouvir você sendo sincero consigo mesmo. Viver na sobriedade é muitas vezes pensar coisas muito cruéis consigo mesmo. Mas de vez em quando também é fazer coisas legais. A mesma imaginação que cria cenários fictícios que nunca aconteceram é a mesma que cria coisas muito legais. Como isso aqui. Essa é uma camiseta que eu fiz. Se chama Hora da Estrela. É sobre um dia que eu tava andando pra ir pro trabalho e aí eu encontrei um pássaro morto na calçada. Depois eu voltei no dia seguinte, ele tava lá, só que coberto de flores. E aquilo de alguma forma falou comigo, porque é como se ele estivesse sendo homenageado pela natureza ou por alguém. E naquela época eu tava lendo Hora da Estrela, da Clarice Lispector, e a personagem protagonista do livro, a Macabeia, de certa forma a história dela comunicou muito comigo também. E aí acabou que eu fiz isso. O pássaro eu chamo ele de Jorge, né? Essa aqui eu fiz também, baseado numa brisa que eu tive da etimologia da palavra desfrutar e como a gente desfruta pouco da vida, assim. E eu tava lendo esse livro também, Pequena Coreografia do Adeus, que provavelmente está aqui atrás de mim, no cenário. E aparece essa frase no livro também, eu fiquei pensando sobre isso. E nasceu essa resposta visual. Essa aqui também veio na mesma pegada, no meu storytelling, no mesmo contexto da desfrute. É outra resposta visual para uma coisa que eu fiquei pirando sobre. Essa é a minha brisa. Eu faço estampas. Mas eu quero que esse seja um espaço muito mais do que design. Até porque eu não sou nada profissional nisso. Se alguma coisa que eu falei faz algum sentido pra você, se você curte essa ideia de sobriedade, ou se você não curte, se você se interessou por qualquer coisa que eu disse aqui, se você tem algo a acrescentar, ideias ou coisas que você costuma pensar sobre. Se você acha que tem alguma coisa pra falar sobre perspectiva, cotidiano, ou até criação também, alguma coisa
que coincida com essa loucura toda, eu te convido a acompanhar @ocardozin no Substack. Eu acredito que você escrever míope também vai aparecer lá, mas de qualquer forma é o primeiro link da descrição. Essa rede social é como se fosse o Twitter, só que muito melhor, frequentado, menos poluído e também não tem anúncios, pelo menos por enquanto. Lá a gente pode conversar mais propriamente, responder postagens, mandar mensagem, áudios até, mas principalmente lá é onde eu vou publicar todos os textos que tenham a ver com as criações da Redor. Então, se alguma criação, alguma coisa te provocar o suficiente para você querer saber mais sobre, lá é o lugar perfeito para a gente poder discutir, falar, você dar o seu ponto e tudo mais. É isso. Volto mais tarde. Muito obrigado. Olha ao redor. É meu jeitinho de se expressar, Sanabi.